Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Mabile Meira Fernandes e hoje eu trouxe uma novidade inédita. Aqui comigo, a doutora Mariana Risse, para falar um pouquinho sobre LGPD para crianças e adolescentes. A Mari vai trazer um conteúdo super interessante aqui para a gente e espero que vocês gostem. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Imagina. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem dinâmico aqui, bem legal, para vocês começarem a entender esse contexto novo de LGPD e espero que todo mundo goste. E a importância disso, né, Mari? Exatamente. Que até do ato que a criança entra na escola até quando ela é devolvida para o pai na saída, no drive, enfim, a LGPD ela está presente. Então é muito importante que vocês entendam um pouquinho, né, o que é essa lei, quais os fundamentos que ela traz e qual que é a realidade dela dentro da escola, que eu acho que isso é o mais importante, certo? Vamos lá? Deixa só a gente colocar aqui a apresentação. Bom, eu achei que o mais interessante para a gente começar a falar desse tema seria a gente entender se a LGPD, a Mabri já deu um spoiler aqui, mas se a LGPD se aplica à sua escola ou à sua instituição de ensino, tá? Então, o que a lei diz é que a LGPD vai se aplicar a todo o tratamento de dado realizado por pessoa jurídica, por pessoa natural. Pessoa jurídica inclui também pessoas de direito público ou de direito privado. O que significa que se você é uma associação, eu acho que é importante fazer essa ressalva. Exatamente, porque a gente tem tantas associações, instituições, né, que aí é o regime tributário que muda, enfim, mas que se aplica também. Exatamente. Então, a gente consegue perceber aqui que a lei adotou um escopo bastante amplo de aplicação, tá? Então, independente de você fizer o seu tratamento de dados em meio físico ou em meio digital, então, eu sei que existem escolas também que fazem os registros ainda totalmente de forma física ou de forma analógica. Isso não exclui a aplicação da lei, tá? Existe um mito, né? Isso, só porque eu faço aqui o requerimento de forma física, eu armazeno ali na minha gavetinha. Não. A LGPD também está presente nesses documentos, ainda que de forma física, ainda né? que de forma física. Existe uma falsa... É um mito mesmo de que só quando você faz tratamento de dados online que você estaria sujeito ao escopo da lei. E não é o caso, tá? Então, essa é a introdução. E aí a lei ainda faz algumas ressalvas de que, independente de onde estiverem os dados, então, se você quiser colocar o seu servidor na China, não importa, porque se você estiver tratando dado de crianças brasileiras ou armazenando os dados aqui, ou faça o tratamento de dados aqui em território nacional, você vai estar sujeito à aplicação da lei, tá? E aí, antes da gente começar, né, eu acho que é importante a gente estabelecer alguns conceitos para que todo mundo esteja na mesma página sobre o que a gente está falando, tá? O mais, assim, primordial da gente entender primeiro é o conceito de dado pessoal. Dado pessoal vai ser toda a informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Essa é a letra da lei. O que significa, Mariana, Amabile, pessoa natural, né? Que é uma coisa esquisita. Porque a legislação ela trouxe conceitos que ficam muito longe, né, do nosso cotidiano, e aí a gente acaba não entendendo, tá? Pessoa natural. Eu sou pessoa natural. Sim, enfim. Mas isso para dizer que pessoa natural, ela vai ser a pessoa física viva, tá? Então, uma pessoa jurídica, por exclusão, a gente entende que está escrito aí que uma pessoa jurídica, ela não é titular de dado pessoal. Dado pessoal é aquele relacionado à pessoa física e viva, tá? Existia uma discussão sobre se aplicaria-se a dados de pessoas que já tivessem falecido e o entendimento de que pessoa física viva, tá? Nas escolas, a gente tem muitos exemplos. Acho que a Mabri consegue pensar em 400 exemplos aqui em 2 segundos. Mas a gente tem os nomes dos alunos, os nomes dos pais responsáveis e também, né? Inclusive, não é só dos dados dos responsáveis. Quando o pai coloca lá a autorização de saída e coloca o nome da avó, o RG, o CPF, isso também é amparado pela LGPD. Então, veja, olha a extensão disso no âmbito escolar. Então, assim, tem que ter muita atenção em qualquer coleta de dados, né? Exato. E depois, no próximo slide, a gente vai falar de o que é tratamento, né? Porque a lei vai se aplicar a isso. Mas existem muitos verbos que a gente fala, né? Muitos verbos que são considerados atividades de tratamento e, portanto, aquela atividade tem que respeitar também as determinações da lei. Mas, então, existe esse conceito amplo de dado pessoal. E existe também um conceito que é uma categoria diferente, né? Um tipo de dado pessoal, que é o dado pessoal sensível. E
A gente já conversou aqui um pouquinho antes que também isso está muito presente na realidade das escolas. Se a gente pensar, por exemplo, em escolas que tenham um cunho religioso ou escolas em que, no caso de professores, né, tem um sindicato bem forte, Sim. dados de filiação sindical, dados relacionados à origem étnica, à convicção religiosa, à saúde. Então, por exemplo, aqueles relatórios falando se a criança tem uma alergia. Agora, assim, principalmente em relação ao Covid, né? Muitas pessoas confundem agora essa questão da obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação por conta do Covid. Essa obrigatoriedade, gente, esse pedido, essa solicitação, a escola pode pedir há muito tempo. Existem hoje mais ou menos 11 vacinas obrigatórias no Brasil que devem fazer parte da vacinação das crianças. Então, assim, carteira de vacinação, eu vou pedir por conta do Covid. É um dado pessoal sensível, que deve ser olhado com muito cuidado, com muito carinho, vamos dizer assim, né? Isso. Esse rol de dados, assim, sensíveis, ele não é taxativo, mas para a gente colocar em poucas palavras, o dado sensível é todo aquele que é capaz de gerar algum tipo de discriminação para o seu titular. Então, por isso que tem essa listagem aí, mas às vezes a gente consegue identificar dados pessoais pelo contexto, né? Então, a gente tem esses exemplos, mas pode ser que tenham outros também. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai falando de dado pessoal sensível, existem autorizações legais para tratamento que são um pouco mais restritivas, justamente porque o legislador se preocupou com essa possibilidade de discriminação, tá? E aí, como a gente tinha falado, agora a gente vai falar, como eu tinha anunciado, agora a gente vai falar do conceito de tratamento. Então, lá no começo, quando a gente falou do escopo de aplicação da lei, eu disse que se aplicavam a todo o tratamento de dados realizado em território nacional, quando o titular fosse nacional ou quando fosse realizado aqui. Tratamento, assim, só pelo tamanho do artigo a gente já consegue perceber que é um conceito bastante amplo também, tá? E até difícil, às vezes, colocar essas pequenas palavras na realidade. Então, acho legal, Mari, trazer um tipo de um tratamento. Por exemplo, vamos escolher uma palavra aqui, vamos trazer para a realidade da escola, por exemplo. Tá, vamos pensar, por exemplo, na palavra acesso. Sei que existem escolas que têm um sistema de cadastro ali dos alunos, ou para catraca, vamos lá. Catraca. Bom, depende de como é feito o acesso, né? O acesso das crianças, mas se crianças e adolescentes. Mas o controle de acesso, por exemplo, feito através das catracas, dependendo do tipo de controle que estiver sendo realizado, seja ele físico, então, seja se tiver uma pessoa ali falando, você é fulano, você é ciclano, você pode retirar essa criança porque você é o responsável por estar cadastrado. Tudo isso, quando a gente fala de catraca, geralmente está falando de controle de acesso. O controle de acesso é uma hipótese de tratamento, porque você está acessando dados, você está utilizando esses dados, a gente pode estar falando de arquivamento desses dados ou armazenamento. Por exemplo, muitas escolas têm um controle de acesso catraca que é interligado já com um sistema que já dá a frequência do aluno, por exemplo. Isso é armazenado. Por quê? Porque isso é obrigatório. A criança tem que ter 75% de frequência, enfim. Então, veja que todo ato vai estar ligado com a LGPD. Sim, né? Eu acredito que nesse caso a gente pode estar falando de controle da informação, que também é um verbo, né? Uma locução que está relacionado com uma hipótese de tratamento. Mas eu acho que o mais absurdo, assim, para a gente ilustrar como o conceito foi bastante amplo adotado, é que até você eliminar um dado é considerado um tratamento. Então, suponha que a escola já não tenha mais a intenção de manter aquele dado, mas ela precisa eliminar, porque algum titular de dados pediu, ou porque ela está fazendo ali não faz mais sentido o controle do também. arquivo morto dela. Até eliminar é tratar dados. Então, acho que está bem claro aqui por que a gente trouxe esses conceitos. Agora que eu acho que está todo mundo na mesma página em termos de conceito, por que é importante essa escola se adequar, né? Existem 3 grandes motivos que a gente vai falar aqui, Mari, fica à vontade também para você se pensar em alguma outra coisa. Mas acho que a primeira e a mais importante não é assim, eu vou ser sancionado, vão me aplicar uma multa. Eu acho que no começo todo mundo ficou muito preocupado com a questão da multa, né? Porque, enfim, é uma multa pesada. A gente é o próximo. Vamos ser realistas. Então, não é só isso. Exato. É além. Além. O que eu acredito hoje que seja um dos motivos mais interessantes para você fazer a adequação da sua escola, da instituição financeira, primeiro porque o mercado já começou a se adequar todo, e aí o projeto de adequação ele inclui a adequação de contratos. Então, os fornecedores eles estão sendo escolhidos, né,
assim. Então, muitas vezes você pode deixar de matricular um aluno ou perder um fornecedor, perder a chance de ser um fornecedor, porque o seu contratante ou o pai já está ciente da lei, ou o seu contratante já se adequou, e ele só vai se relacionar com pessoas que estejam no mesmo nível de adequação que ele. Ainda mais porque hoje a geração é totalmente tecnológica, né? Exatamente. A criança ela já nasce no iPad, no iPhone, enfim, e outros meios digitais aí. E o pai, ele tá muito preocupado com isso. Exatamente. Né? Então, entre escolher uma escola que está em adequação, já está adequada, e uma escola que não, muito provavelmente, se você não estiver, você vai... a escola que tiver, ela vai ter uma vantagem competitiva sobre as demais, sabe? Então, acho que esse é o primeiro motivo, assim, da gente frisar. O segundo é a prevenção de incidentes e ações judiciais. O que está acontecendo? O que acontece no projeto de adequação? Qual que é o fluxo de trabalho? A gente vai falar detalhadamente sobre isso um pouquinho mais para frente, mas a gente acaba tendo que olhar muito para dentro e revisar muitos processos. E quando a gente faz isso, né, de revisar os nossos processos, a gente consegue encontrar fragilidades que existam ali, e com isso a gente já mitiga, já previne antes de acontecer. Um vazamento de dado, ou até um tratamento que viole a lei e que depois pode enveredar por uma ação judicial. A gente sabe que os contratos de ensino, eles são contratos de consumo, e uma das justiças que tem tido mais incidência de ações relacionadas à LGPD é a de consumidor e a trabalhista, que também a gente tem que se preocupar com as contratações dentro da escola, porque não só os nossos pais responsáveis, os crianças e adolescentes são titulares de dados, mas também todas as pessoas que trabalham ali. Exato. Todos são responsáveis por zelar destes dados, né? Exatamente. Por isso que quando a escola está se adequando à LGPD, a gente gosta de falar que é um trabalho multidisciplinar. Com certeza. Né? Com certeza. Porque é importante que cada um entenda a importância disso. Então, é muito comum, Mari, agora, crianças especiais. Eu vou trazer um caso dessa semana que a gente teve uma consulta, tá? Tem uma consultoria externa da escola para tratar especificamente de um grupo de crianças autistas. Essa consultora chegou na escola e falou assim: olha, eu vou criar um grupo de WhatsApp para cada um dos alunos, comigo, com as professoras, com a coordenação, só para a gente tratar desse aluno. O cliente nos liga e eu falei, não pode. Além de eu ter uma questão trabalhista, tem uma LGPD, é a troca de dados daquela criança. E dados sensíveis, né? Porque Exatamente. Você já está colocando a criança, já tem um diagnóstico ali, né? Exato. Então, veja como isso é complexo e a extensão disso tudo, né, Mari? Coisas que são triviais, assim, que a gente está muito acostumado a fazer, que agora a gente vai ter que parar para olhar para o próprio umbigo e avaliar. E refletir. Exato. Então, acho que o terceiro motivo aqui, passando por esses dois, é, como a gente começou falando, as prevenções de sanções administrativas, né? As multas, que é o que mais preocupa o pessoal, elas variam de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais por infração, o que significa que se eu tiver uma violação em relação a mais de um verbo de tratamento, tá? São infrações diferentes e que eu posso ter 50 milhões por infração, o que é bastante pesado. A gente ainda não... essas não são as únicas sanções que tem, a gente tem também publicização das violações, o que pode gerar um dano reputacional, que também é uma preocupação, às vezes, para muitas Eu escolas. acho importante, Mari, trazer um exemplo disso. Por exemplo, na escola. Se ela tiver que colocar, por exemplo, no site dela que vazou um dado. Isso é horrível, acho que seria muito ruim. Exato. Então, veja, a infração, a sanção, ela pode ser interna, vamos dizer assim. Mas ela também pode ter que ser externa. Colocando, por exemplo, no seu site que houve um vazamento de dados. Exato. Daí é exatamente isso. Publicização da infração, às vezes... E que isso ainda não aconteceu nenhum caso na prática, mas vai ser isso. Eles vão... Provavelmente a autoridade vai mandar você publicar em algum jornal de grande circulação ou no seu próprio site. E isso é muito ruim do ponto de vista reputacional, tá? Também outra possibilidade de sanção é o bloqueio da atividade de tratamento. Então, a autoridade nacional, ela pode chegar para a escola e falar, você não pode mais tratar esse dado porque você está multado aqui, eu estou te autuando e você vai ter que parar de tratar esses dados. O que também é muito ruim, porque dependendo de
quais dados a gente estiver falando, não tem né? como você continuar trabalhando, sabe? Exatamente. Embora as sanções administrativas já estejam em vigor, o que significa que elas podem já ser aplicadas, a gente ainda não teve a publicação das regras de dosimetria. Eu não sei se aí vale a gente dar uma explicada, né? Dosimetria é como é que você vai dar a César o que é de César, entende? Então, é como se fosse uma modulação, né, de severidade para você aplicar de forma justa, porque a autoridade não pode, ao bel prazer dela, aplicar o que ela quiser. Vamos pensar num exemplo bem simples aqui. Matar alguém. Eu posso matar alguém com uma faca, com uma arma, sufocada, com fogo, dependendo, sem querer, dependendo da forma, a pena aplicada vai ser um pouquinho, um pocão, um muitão. É mais ou menos isso é a dosimetria, a grosso modo, mas só para a gente trazer algo muito banalizado, muito palpável, né? Mas é palpável. Então, a mesma lógica se aplica aqui. Que a gente espera que a autoridade publique essa resolução, mas ainda vai demorar, porque ainda tem que passar por consulta pública e tal. Se as coisas correrem extremamente bem, para o primeiro semestre a gente tem a dosimetria. Mas, isso a gente está falando de sanções administrativas. Isso não significa, como a gente já falou, que você não possa ter uma ação judicial ajuizada contra você, uma ação trabalhista ou uma ação do consumidor com base na lei. E aí você vai estar sujeita, por exemplo, a pagamentos de indenização ou até publicização da infração por determinação judicial, não por determinação da autoridade. Além disso, a gente tem algumas associações, organizações da sociedade civil, né? Por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor, os PROCONs e até os ministérios públicos que já estão fazendo fiscalizações. A gente vai falar disso bem no finalzinho, então, trazendo alguns exemplos, tá? Então, você já pode estar sujeito a esse tipo de fiscalização que não é pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas por outras organizações, tá? E agora vamos entrar no assunto de ouro. Como é que funciona um projeto de adequação, né? Poxa, Mabel, eu vou ter que bagunçar aqui toda a minha estrutura. Isso que a gente tem mais ouvido, né? Não, é muito difícil, eu não quero, por favor. Não, por favor, não vem com esse assunto. Eu quero só adequar um contrato, eu quero só uma consultinha rápida. Gente, o que é importante, o que eu gostaria muito que todo mundo entendesse daqui hoje, né, a gente? A adequação, ela é um pouquinho trabalhosa, mas ela é muito simples, tá? É uma coisa muito simples de você fazer. Como a gente já adiantou, você vai ter que olhar com ajuda, né, com apoio da consultoria. Você olha para o seu umbigo e você vê se a gente está atendendo todos os princípios e fundamentos e direitos e hipóteses legais da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqui tem uma tabela, a gente não vai passar por ela toda, porque senão vai ficar muito chato esse bate-papo, a gente não quer que tenha isso. E aí, aqui, para quem se interessar, esse material vai estar disponível, basta entrar em contato lá com o nosso comercial@meirafernandes.com.br, solicitar o material que vai ser encaminhado. Exatamente. Mas passando aqui bem rapidinho por alguns pontos, e também do que for mais importante a gente vai acabar falando depois, tá? Existem 7 fundamentos que os tratamentos que a lei criou, né? Então ela falou assim, todo tratamento de dados deve respeitar a privacidade, a autodeterminação informativa, por exemplo, os segredos de negócio, existem esses fundamentos que são 7. Tem os direitos dos titulares, que como a gente estava falando, a lei criou muitos direitos para todos os titulares, que significam as crianças, os adolescentes, os pais, os responsáveis, toda pessoa natural, tá? 9 direitos. 10 hipóteses legais, que são o que a gente chama de bases legais. Porque a lei não tinha como chegar e falar assim, olha, está proibido tratar dado. Porque existem muitas atividades, como, por exemplo, a atividade das escolas. Que é tratamento de dado do começo ao fim da atividade. Para fazer um contrato, claro. Para fazer um contrato, você precisa tratar dado. Para fazer uma contratação, você precisa tratar dado. Para fazer uma demissão, você precisa tratar dado. Tá tudo, é impossível que isso fosse feito. Então, o que a lei fez? Olha, vocês podem tratar dados, porque não teria como ser diferente, desde que esse tratamento, aí a gente volta a avaliar os verbos, desde que este tratamento esteja enquadrado em algumas dessas 10 hipóteses legais. Então, a gente tem lá consentimento, legítimo interesse, cumprimento de contrato ou de procedimento preliminar para cumprir o contrato, tutela da saúde, que foi muito utilizado no caso do Covid, tá? Então, aí são 10 hipóteses legais. E 10 princípios. A gente tem princípio de finalidade, de adequação, segurança. Maria, eu acho que aqui é importante
trazer um pouquinho dessa realidade, porque a escola, quando faz esse trabalho, né, multidisciplinar, é muito importante a análise disso. Exatamente. Né? O que eu estou tratando? Para que eu estou tratando? Qual a necessidade disso? Aí a gente pode trazer a hipótese de qual a sua orientação religiosa? Bom, peraí. Dado sensível. Dado sensível. Outro tipo de... ele é mais rigoroso, né, Mari? Para dado sensível é mais rigoroso, mas de qualquer forma a gente vai ter que passar por essa autoanálise de assim, eu realmente preciso desse dado? Exatamente. Para quê? Por quanto tempo que eu vou manter ele? Porque isso tudo é atendimento aos princípios. Um dos princípios, eu acho que talvez seja um pouquinho mais chatinho da gente pensar, é o princípio da necessidade, tá? O que a lei fala? Que você só pode tratar os dados para uma finalidade específica e só pode, para aquela finalidade, coletar os dados que sejam estritamente necessários para você chegar no seu objetivo, tá? E desde que os dados que você escolha também sejam adequados. Exatamente. Tá? O que isso significa? Significa que existem várias opções para eu tratar um dado. Eu posso coletar o nome do pai, da mãe, da avó, eu posso coletar a orientação religiosa, mas eu realmente preciso de tudo isso para atingir minha finalidade. Se a minha finalidade é só fazer uma matrícula, tá? Com todas as complexidades que isso tem. Eu preciso mesmo de tantos dados. Às vezes a gente repara nos projetos de adequação que aquilo só está sendo feito daquele jeito porque sempre foi assim. E não porque efetivamente tem uma necessidade, tá? Então, parte dessa autoanálise que a escola vai ter que fazer dos seus processos é realmente raciocinar, assim, refletir sobre se aquilo é realmente necessário para atingir a finalidade. Então, primeiro tem que definir qual é a minha finalidade. E assim, o que a gente gosta de trazer orientação religiosa. Se a resposta já vem automaticamente, provavelmente ela vai ser necessária. Então, assim, quando a gente está falando de uma instituição que é religiosa e ela precisa determinar, católica, vamos supor assim, e ela precisa determinar quantas pessoas ela precisa dar estudo religioso. Entendi. É necessário, porque eu vou fazer uma grade para aquilo, né? Agora, eu sou uma escola que não tenho esse perfil. Para que eu tô fazendo isso? Né? Sim. E até no caso das escolas, as escolas que têm um caráter religioso, uma vez que você tenha determinado a sua grade, em tese você já não precisa mais daquele dado. Eu posso descartar. Você já pode descartar. E isso, inclusive, está alinhado com o princípio da segurança, porque quanto mais dados você tem, mais coisas você tem que vigiar, né? Um volume maior de informação que você tem que vigiar. Então, um dos princípios também é o princípio da segurança, tá? Então, eu acho que aqui a gente dá para passar rapidinho por cada um. Por exemplo, o princípio da prevenção. Eu entendo que estar nesse lugar de preciso cumprir a minha finalidade, vou deletar, está muito relacionado com a prevenção, tá? Outra coisa que é bastante importante para a gente falar, em termos de princípio, e depois a gente muda, é o princípio da transparência. O princípio da transparência, isso acho que vai ter um impacto direto no dia a dia, né, contratual, na conversa com os pais, no treinamento dos professores e de todo mundo que está relacionado ali ao administrativo, é que a gente vai ter que entender, não basta só o mantenedor da escola fazer esse exercício, né? Não basta só a diretoria fazer a coordenação, um trabalho fazer exercício. Totalmente multidisciplinar. As pessoas que trabalham diretamente com os pais, ou com as crianças mesmo, têm que dar transparência sobre o tratamento. Então, o pessoal precisa saber por que eu preciso saber essa orientação religiosa, por que eu preciso saber e por quanto tempo que eu vou fazer esse tratamento de dados. A gente precisa estar preparado, enquanto instituição de ensino, para responder esse tipo de pergunta em benefício da transparência, tá? E hoje já tem surgido, imagina, esses questionamentos. Já. Então, o ano passado, né? No final do ano e começo desse ano, no processo de matrícula, rematrícula, nós tivemos N questionamentos de pais. Não, mas peraí. Por que vocês querem essa informação? Tipo, a imagem do aluno. Sim, isso é parômetro, né? Então, assim, a escola ela tem que estar preparada, ela tem que estar amparada para dar essa resposta. E só quando você faz um trabalho de adequação, com todos os levantamentos, com o trabalho multidisciplinar, com o olhar do advogado, com o olhar do segurança da informação, do gestor do TI, enfim, é que a escola vai estar embasada para dar essa resposta, né?
Uma resposta satisfativa. Exatamente. Não basta, porque tem que ser. Não. Tem que ser, a gente tem que tratar bem o titular de dados, né? Exatamente, E aí a gente está falando de pais responsáveis, tem que tratar bem essas pessoas, tem que, na prática, assim, a gente, no âmbito do projeto de adequação, a gente cria procedimentos. Então, como é que a coordenação vai ter que responder no caso de ela ser questionada por um pai de algum aluno sobre quanto tempo que aqueles dados vão ser mantidos? Pode ser uma resposta do, olha, a sua pergunta, o seu questionamento vai ser avaliado, a gente vai voltar com você na brevidade possível. Mas é necessário que haja um procedimento escrito para isso, tá? Até porque a legislação ela é bastante procedimental. O que significa que eu preciso não só estar adequado, mas mostrar, fazer aquele conjunto de documentos de que eu me adequei, de que eu, enquanto instituição, eu me preocupei com aquilo. Onde que eu estou armazenando? Por que eu tô fazendo isso, né? Aí aqui a gente só tá falando assim, mas eu tenho que pensar sempre que eu for armazenar. Não, tem dados, e a maioria desses dados decorre de dispositivo legal. Bom, eu preciso do nome dos responsáveis, do nome do aluno, RG, CPF, endereço, e-mail, telefone, por quê? Porque isso faz parte do contrato de prestação de serviços. O telefone. Bom, se seu filho se machucar, eu vou ligar para quem? Olha a necessidade disso. O histórico médico, né? O histórico médico, exato. Então, assim, e além disso, como que eu vou fazer o histórico escolar da criança para mandar para a diretoria de ensino? Como eu vou fazer a inclusão dela no GEDAI se eu não tiver essas informações? Então, existem N dados que são coletados porque decorrem de lei. E aí, Mari, eu acho importante a gente trazer que a questão do consentimento, né? Sobre esse prisma, como que funciona o consentimento quando o dado ele decorre de lei? Quando eu tenho, por obrigação legal, ou é necessário para minha atividade, eu coletar esse dado sobre o prisma do consentimento. Sim, vamos falar sobre isso, acho que é no próximo slide. Então, vamos não, mas pode voltar e a gente volta nesse tema. Como a gente estava falando, o primeiro passo de todos é a gente listar, né, que a gente chama de mapeamento, data mapping, vocês podem escutar o equivalente. A gente mapeia todas as atividades. Então, a gente vai sentar junto e falar assim, olha, coordenador, o que você faz no seu dia a dia que envolve dado pessoal? Professora, o que você faz no seu dia a dia que envolve dado pessoal? E listar todas as atividades, tá? Depois, a gente vai passar para aquela autoanálise que a gente acabou já antecipando um pouco, de eu estou cumprindo os princípios? Eu estou permitindo que os direitos sejam cumpridos? Eu estou coletando o mínimo necessário para atingir cada finalidade? Então, quando a gente tem isso tudo listado, a gente consegue identificar qual é a finalidade de cada um e fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Assim, é o que a gente fala, é simples o processo, mas é trabalhoso. Então, é um olhar de formiguinha para cada um. Então, o segundo passo, depois de listado tudo, é avaliar se os tratamentos têm uma base legal. Uma das bases legais é o consentimento, a gente vai detalhar. Se eles atendem os princípios, enfim, cada um daqueles itens da tabela que a gente passou, tá? E, principalmente, se a gente tem, enquanto instituição de ensino, condições técnicas e organizacionais para atender algum pedido de titular. O que significa dizer que não adianta eu responder super bem para o meu titular, ter um procedimento bonitão lá escrito, se eu não tiver um sistema de TI, por exemplo, que me permita efetivamente excluir o dado, se eu for solicitar. Sim. Tá? E organizacionais são os procedimentos, é o treinamento do staff, de todos os funcionários que estão envolvidos, para a gente saber como endereçar esses pedidos e realmente cumpri-los, tá? Porque, às vezes, a gente tem mais de um sistema e tem dados que estão em um e dados que estão em outros. Às vezes, a gente tem o WhatsApp da sala, entendeu? E ali podem circular muitos dados pessoais também, tá? E agora, entrando especificamente no que a Mami falou, sobre bases legais, tá? No caso de crianças e adolescentes, o legislador reconheceu que eles estão em uma fase peculiar de desenvolvimento e que, portanto, a gente tem sempre que agir no melhor interesse dessa categoria. Então, a gente tem lá as bases legais para tratamento de dados normais e hipóteses específicas para tratar dados de crianças e adolescentes. O que a gente tem aqui é o que a gente chama de cláusula geral, tá? É a cláusula geral do melhor interesse do menor. Como essas crianças, de novo, estão nessa fase de desenvolvimento da personalidade, ainda não tem autonomia, geralmente a gente tem que, eles embora tenham todos os direitos das pessoas normais, os mesmos direitos fundamentais, chama teoria da proteção integral, isso. Eles não têm plena capacidade. Exato, eles não têm capacidade de exercer esses direitos diretamente, o que significa que papai e mamãe têm que atuar em nome deles, entendeu? E é por isso que a gente está falando aqui de, primeiro,
avaliar se o tratamento do dado de uma criança ou de adolescente está sendo feito no melhor interesse dela. Tá? E não do papai e da mamãe. Isso. E depois a gente passa para as bases legais. No caso de tratamento de dados de crianças, a gente tem muita tranquilidade em dizer que o consentimento parental vai ser a base. Exatamente. A base que eu brinco que é a base legal popstar. Assim. A gente sempre fala muito de consentimento quando fala de dado de criança, tá? Agora, existem também hipóteses em que você está cumprindo uma obrigação regulatória, uma obrigação legal, por exemplo, eu tenho que compartilhar os dados dos meus alunos para fins de fazer o censo do MEC. Então, a gente compartilha, é uma obrigação legal. Tá? No caso de adolescentes, existem algumas divergências, porque a lei não fala expressamente sobre a necessidade de você ter um consentimento parental para tratar dado de adolescente. Tá? Mas ainda é nebuloso, né, Mari? Isso. Então, assim, adotando um posicionamento conservador, crianças e adolescentes utilizam o consentimento parental por via das dúvidas. Exato. Né? E existem as outras bases legais, a gente, na verdade, é difícil falar em abstrato, porque a gente tem que avaliar qual que é a hipótese, e a gente só consegue fazer isso tendo lá o nosso mapeamento, tá? Aqui a gente trouxe os artigos da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, só para ilustrar que isso é reconhecido já de forma ampla. Então, que a lei nada mais fez do que adotar essas teorias que já existiam antes. Então, aqui é o que eu estava falando, tá? O tratamento da criança, no artigo 4 do dado pessoal de criança, tem que ser feito no melhor interesse dela, e não do pai e da mãe, tá? Existem algumas hipóteses em que você pode dispensar esse consentimento, por exemplo, a criança passou mal, eu preciso do contato do pai e da mãe para avisar que a criança tá ruim. Mas, de qualquer forma, a gente não pode armazenar esse dado, é super específico, tá? E é justamente por existir todo esse conceito nebuloso que é muito interessante da gente fazer um documento que chama relatório de impacto. Dentro também daquela lógica de lei procedimental, de documentar os meus processos, documentar a intenção da escola, né? De fazer tudo bonitinho, a gente tem um relatório de impacto, que é um relatório em que você vai listar os verbos de tratamento e você vai falar, olha, para essa atividade de tratamento, eu entendo que o melhor interesse da criança é XYZ, por tais motivos, e o que eu vou fazer enquanto escola para mitigar os riscos inerentes. Então, tratar dados de criança e adolescente é uma atividade de risco, né? É um pouco mais arriscado do que você tratar o dado de um adulto. Então, o que eu estou fazendo enquanto instituição para mitigar esses riscos? Eu tenho um sistema de TI robusto. Eu treinei todo o meu pessoal. O que efetivamente a escola fez para preservar aquele dado, né? Para que ele não vazasse, que ele não tivesse uma má utilização. Então, isso tudo. E até aqui, Mário, eu acho importante a gente trazer, por exemplo, quando a escola resolve fazer uma parceria, vamos trazer escolas de inglês. Existe muito essa questão de parceria com escolas de inglês. Bom, peraí, eu vou passar a lista dessas crianças e adolescentes para a escola. Como que eu faço isso? Será que eu estou preservando? Será que o melhor interesse da criança está sendo preservado? Então, ou eu estou pensando no interesse do parceiro. Exato. Né? Então, tudo isso é um momento de refletir. Exatamente. Né? Exato. Depois que a gente fez isso, a gente tem que identificar quais são os tratamentos que estão em desconformidade. Então, eu acho que eu compartilhar os dados de todos os alunos com a escola de inglês diretamente, talvez não seja legal. Talvez não seja muito proporcional para a minha finalidade. Né? Então, identificadas essas desconformidades, a gente vai ajustar os processos que precisam, mas sem perturbar o dia a dia de ninguém. Vamos frisar aqui. São só sugestões, né? A decisão, no fim do dia, é sempre do cliente, é sempre da escola. Exatamente. Mas então a gente cria processos para mitigar os riscos, a gente vai sugerir alguns ajustes. Dentro da realidade de vocês vão falar, olha, Mariana, não dá para tocar, ou dá para sim, a gente segue desse jeito conforme sugerido, tá? Neste ponto do projeto de adequação, a gente tem um momento de olhar para dentro e ver que a gente está tratando os dados necessários. Então, às vezes, é importante este é o momento de eliminá-los, tá? Este também é o momento da gente editar os nossos contratos de trabalho, os contratos de prestação de serviço, adequar os procedimentos para abertura da matrícula, para análise da matrícula, tá?
principalmente no sentido de incluir esses consentimentos nesses documentos. Exato. E no sentido de dar a transparência, da qual a gente já comentou antes, da transparência. Então, eu vou ter que colocar lá no meu documento todos esses motivos, tá? Olha, eu preciso desse dado por tanto tempo, eu posso compartilhar esse dado com tal pessoa para esta outra finalidade, ele vai ficar armazenado aqui na escola por X período de tempo, porque eu tenho uma obrigação legal, enfim. Normalmente a gente diz, por exemplo, histórico escolar é perpétua. Para fins de cobrança, 5 anos. Então, Depende, caso a caso. E eu posso ter que aquele dado ele vai ficar armazenado de forma perpétua. O mesmo dado, às vezes, ele vai ser de forma perpétua ou por 5 anos. Então, é um trabalho que a escola, muitas vezes, ela não vai ser capaz de fazer sozinha. Exatamente. Né? Porque tem um olhar legislativo, legal, jurídico muito forte. Tem, né, e tem margem, como a gente disse, existem algumas coisas que ainda estão nebulosas, porque, afinal de contas, a lei é bastante recente. Exatamente. Então, a gente precisa de uma análise jurídica, uma análise de TI, muitas vezes, de uma consultoria externa, alguém que dê uma bússola, assim, tá? Então, nessa fase, são os editamentos de contratos também, que são super importantes, contratos com fornecedores, contratos de trabalho, por aí vai. A organização dos documentos mesmo, tá? E depois a gente cria mecanismos, como a gente já comentou antes, foram criados muitos direitos dos titulares, a gente cria mecanismos para que a gente esteja tecnicamente, organizacionalmente, preparado para responder essas solicitações, tá? Como a gente, acho que até já falou no começo, deu uma pincelada, não são só os pais, alunos e crianças e adolescentes que vão ter direitos. Os professores, o pessoal que é CLT ou que é prestador de serviço, também é titular de dado. Então, a gente tem que estar preparado para responder tanto um quanto o outro. É comum, às vezes, os clientes negligenciarem um pouco o fornecedor, né? E quem trabalha lá dentro, né? Porque a gente fica tão preocupado com o cliente que a gente esquece que a gente tem clientes internos também, nesse ponto. E aqui vale muito a pena a gente trazer a própria questão da pandemia, né, Mari, das aulas remotas. Isso. Isso ficou muito evidente ali na relação de trabalho. Bom, eu tenho meu professor numa sala de aula remota, onde a imagem dele, a voz dele está sendo divulgada, ela está sendo tratada. Isso. De N formas. E às vezes o professor ele foi contratado para uma carga horária, mas de repente aquela aula vai ficar gravada e vai ser acessível por muitos para sempre, às vezes, né? Tem gente que se propõe a deixar lá, deixa gravado. E aqui a gente tem esse complicômetro mesmo, de muitas vezes armazenar por conta da pandemia, a gente adota o EAD e começa a armazenar voz, imagem, a imagem da pessoa em vídeo ela é um dado biométrico, assim como a voz. E isso são dados sensíveis, então a gente tem todo aquele fator de complicação. Exato. Tá? Então, criar esses mecanismos de resposta aos pedidos dos titulares e acho que o penúltimo passo aqui é a nomeação de um encarregado de proteção de dados. Maria, esse daqui é o temor, tá? É o pânico. É o pânico. Meu Deus, como que eu vou ser o encarregado se eu não tenho, eu não sei, às vezes, nem trabalhar no Excel, como que eu vou fazer? Não, vamos lá. Não tem problema a gente nomear um passo para trás, vou dar. O encarregado, ele serve para atuar como um ponto de contato entre os titulares e a empresa e entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a empresa, né? A escola, a instituição de ensino. Mas não tem problema você terceirizar, inclusive isso é até bom em muitos casos, porque a gente evita situações de conflitos de interesse. Então, suponha que a mesma pessoa que é responsável pelo orçamento seja também o encarregado de dados pessoais, o diretor financeiro, enfim. Nesse caso, o encarregado ele não vai ter autonomia gerencial necessária para ele atuar, para ele desenvolver a função dele com liberdade, porque ele está vinculado a um orçamento, que ele mesmo que faz, ou ele mesmo que aprova, e às vezes alguma recomendação do encarregado vai impactar no orçamento. Vai ser parcial, vamos dizer assim. Isso, a gente não tem a imparcialidade necessária. Então, é muito tranquilo de você contratar, né? Existem muitos escritórios que hoje prestam esse serviço de encarregado terceirizado, escritório de advocacia, existem algumas consultorias que também fazem esse trabalho, e isso é plenamente legal, não tem problema nenhum da gente fazer, tá? O que pode acontecer nos próximos meses?
a Autoridade Nacional, ela tem publicado vários guias, várias resoluções, ela tem trabalhado bastante. E a última resolução que foi publicada é uma que fala de agentes de tratamento de pequeno porte. O que isso significa? Que esses agentes que são considerados de pequeno porte, aí tem uma limitação de orçamento, eles, em algumas hipóteses, eles não vão ser obrigados a nomear o encarregado, tá? Porque até então, da forma como a lei estava escrita, todo mundo tinha que nomear encarregado. Mesmo olha aí, Simples Nacional, pipoqueiro. Então, que bom. Só que o que acontece? Essa resolução, ela saiu um pouquinho deficitária, né? A gente ainda não tem muita clareza sobre quem que pode fazer uso desse regime, e o fato de a gente estar falando de crianças e adolescentes torna a atividade, de certa forma, um pouco arriscada. Então, a gente está aí nos próximos meses na expectativa de que novos guias sejam lançados e que daí a gente consiga enquadrar ou não os agentes de tratamento como agentes de pequeno porte, independente, apesar do tratamento de dado de criança e adolescente, tá? Então, existem alguns critérios, mas acho que não vale a pena a gente falar, também fica dentro daquela lógica de quem precisar do material pode solicitar depois, porque senão fica muito longo. Mas, resumindo, falta um pouquinho de clareza ainda, mas pode ser que a gente tenha uma ótima notícia para quem está dentro do limite do simples, que não precisa de encarregado, tá? E aí, a gente acabou, acho que eu acabei me antecipando nesse ponto, mas a gente vai ter que implementar e revisar as medidas de segurança da informação. Como a Mabile falou, é um projeto muito multidisciplinar, né? Então, a gente passa por segurança da informação, a gente passa por recurso tecnológico, a gente passa por o gestor de TI, tá? Porque a gente tem as obrigações de segurança, de manter esses dados pessoais em segurança. Então, muito importante, por exemplo, vai ser a gente revisar os termos de uso, né? Se a gente tiver um portal do aluno, esse portal do aluno tem que ter um termo de uso, tem que ter uma política de privacidade. Quando eu contrato um fornecedor, por exemplo, um Moodle da vida, é muito comum, a gente vai ter que analisar, poxa, eu estou contratando, faz sim, as medidas de segurança que esse provedor de serviço me oferece são suficientes? Estão alinhadas com a minha filosofia de proteção de dados pessoais? Isso tudo passa por implementação de segurança da informação, tanto documento quanto sistema mesmo. Às vezes eu tenho um sistema, uma parte eu faço física, uma parte eu faço digital. Tudo isso é parte do projeto de adequação, tá? Porque para cumprir essa obrigação de segurança. Exato. Por isso que é um trabalho multidisciplinar, assim, não tem como uma pessoa sozinha fazer tudo isso. Né? Não, de forma nenhuma. Então, a gente encerrou aqui os passinhos que a gente queria comentar sobre como é que funciona. Não exauriu tudo, né, Mari? Porque é um tema longo, é um tema bom. A gente poderia ficar o dia inteiro falando aqui, né? E não exaurir. Mas, como comentamos, existem algumas coisas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisa ainda fazer. E é justamente no sentido de nos dar alguma clareza sobre quando é necessário o consentimento parental, se vai ser em todas as hipóteses de tratamento, se eu preciso disso para tratar do adolescente ou não, se eu posso usar as outras bases legais, que são várias, e principalmente aqui, que acho que interfere diretamente no orçamento de todo mundo, a gente tem um pouco mais de clareza sobre quais são as entidades que têm condições de se valer desse regime diferenciado de adequação por serem de pequeno porte, tá? Então, esses são os desafios que a gente coloca para a autoridade e a gente está numa grande expectativa de que seja em breve, né? E aqui, por fim, claro que é super importante a gente falar, o que já aconteceu de condenação, né? Ai, Mariana, Mabile, tá muito longe essa realidade. Nem tem a regra de dosimetria ainda, tá tudo bem, tá sob controle, não vou gastar nisso agora. Bom, as fiscalizações elas já começaram a acontecer, os processos judiciais também, e a gente trouxe alguns exemplos, tá? Recentemente, os PROCONs atuaram e analisaram, o PROCON, acho que do Mato Grosso do Sul, eles já começaram a fiscalizar, já começaram a multar as empresas por irregularidades nas políticas de privacidade dos sites, tá? O Senacom também já atuou, ficou bem famoso também o caso de multa da Droga Raia. Eu acredito que foi alguma farmácia de grande porte, uma grande rede, assim, que ela foi multada porque os dados que eram exigidos para confirmar o cadastro de uma pessoa eram excessivos. Então, te pediam uma biometria para confirmar que você era você. Não era necessário. E aquilo era desproporcional e desnecessário para atingir. Eu posso pedir um documento com foto, eu posso... Enfim, não era necessário, tá? Isso para dizer que Senacons e Procons já estão atuando e as escolas estão sujeitas a esse tipo de fiscalização. E
Além disso, a gente tem algumas... tem um caso específico que eu quero falar, que é sobre marketing feito por escolas, tá? Que é esse caso aqui, de novo, a gente pode circular a decisão, se vocês quiserem, é muito tranquilo isso de fazer, mas foi um caso em que a escola foi condenada porque ela tinha um portal lá no site dela e você podia se cadastrar para receber marketing direto. Nesse caso, a pessoa não se cadastrou, ela só entrou e começou depois a ser impactada. Isso acontece por conta de cookies, né? Ela começou a receber e-mail marketing e começou a receber coisas que ela não tinha pedido. Então, ela não tinha dado o aceite dela aquela caixinha que você aceita receber newsletters, que você aceita receber comunicações. E isso gerou um grande transtorno na vida da pessoa. A pessoa ficou irritadíssima, né? E era um terceiro, não era nem a escola. Daí... eu achei legal trazer esse caso para vocês, porque é a importância da gente pensar nos nossos fornecedores também, tá? Nesse caso, não foi nem a escola que estava disparando marketing, era um parceiro dela, e houve uma condenação ao pagamento de indenização para essa pessoa que se sentiu lesada. Olha só. Aqui a gente tem também, para encerrar, o caso da Cyrela, que foi a primeira empresa brasileira que foi condenada por vazamento de dados. A Cyrela foi condenada a pagar R$10 mil de indenização para o cliente que teve os dados não vazados, né, mas transferidos sem a autorização dele. O que aconteceu foi que um cliente fechou a compra de um apartamento e isso, infelizmente, é muito comum, né, de você compra um imóvel e aí aqueles empreendimentos, né, que estão saindo e depois você começa a ser impactado com publicidade direcionada ou você começa a receber, você vai no estande, você começa a receber ligação de corretor, mas nesse caso a pessoa começou a receber marketing para ela comprar os móveis. Então, se sentiu significou que compartilhou os dados com uma empresa. Exato. Então, a justiça entendeu que a Cyrela tinha ferido os princípios da privacidade, que violou a intimidade da pessoa porque revelou os detalhes da compra. Inclusive, por exemplo, a pessoa comprou um imóvel de milhões. Então, ela pode ser impactada por uma publicidade de mobília um pouco mais cara, tá? Então, todo esse perfil de consumo foi compartilhado. Então, além disso, a Cyrela também foi condenada a não repassar mais os dados pessoais sob pena de multa de R$300 a cada contrato. Você imagina no contexto de uma empresa desse tamanho, o transtorno que isso ia gerar. Tudo isso para dizer, pessoal, que isso aqui é um caso judicial, então já foi utilizado, é de 2020, com base na legislação. Então, eu não preciso me preocupar porque as sanções ainda não foram aplicadas. Não é bem assim, tá? Com isso, eu da minha parte encerro o que eu gostaria de trazer e agradeço muito pela atenção de todo mundo e vou deixar a doutora Mari fechar. Mais uma vez, obrigada a todos que estiveram presentes aqui na nossa live. Mais uma vez, para quem tiver interesse, o material vai ser disponibilizado, tá? Não posso deixar de pedirem para vocês se inscreverem no nosso canal. Tem conteúdos inéditos lá. Gostaria de agradecer demais a doutora Mariana, a nossa parceira. E a gente espera que os frutos sejam muito positivos e enriquecedores. Principalmente para vocês, né? E que a gente fica muito feliz em poder nos ajudá-los. Exato, estamos aqui à disposição, tá, pessoal? Exato. Um abraço. Tchau, tchau. A Meira Fernandes não parou. O Brasil enfrenta há meses a pandemia de Covid-19, um tema de impacto social sem precedentes. A Meira Fernandes, em um momento tão delicado para a economia nacional e seus clientes, as instituições de ensino de todo o Brasil, não parou um só dia. Durante essa pandemia, estivemos ao lado de nossos clientes, trabalhando todos os dias, prestando todo o suporte para que eles tivessem as mais eficientes informações. Foram mais de 200 colaboradores em home office, conectados à nossa sede, atendendo mais de 800 instituições de ensino. Mais de 30 orientações preventivas produzidas e enviadas aos mantenedores e suas equipes. Recebimento e envio de documentos vitais ao funcionamento das instituições de ensino via serviço Meiradoc, com mais de 50 mil documentos processados em imagens. Especialistas produzindo material e solucionando dúvidas de nossos clientes todos os dias durante o isolamento social.
mais de 20 vídeos especiais sobre as MPs aplicadas às instituições de ensino postados no novo canal do YouTube da Meira Fernandes. Suporte contábil, fiscal e trabalhista durante todos os dias da pandemia e implantações em novos clientes acontecendo simultaneamente. A Meira Fernandes, durante a pandemia, não parou. Nos preparamos durante anos, investindo em tecnologia e capacitação para estar sempre ao lado de nossos clientes. Oferecemos um suporte eficiente e uma parceria verdadeira que os 40 anos de atuação de mercado chancelam com crescimento e expansão. Consulte a Meira Fernandes. Temos uma solução adequada